E aí, o que você acha? Nós devemos fazer planos para o futuro? Nós podemos fazer planos para o futuro? Podemos planejar a nossa vida? Podemos antever as coisas? Podemos determinar o que vamos fazer? Ou aonde estaremos? Ou como as coisas serão? Olha, é um assunto delicado. É um assunto delicado porque ele tem muitas opiniões. Se você chamar 1000 pastores, para falar só da parte religiosa, você chamar 1000 pastores, cada um dará uma opinião. Se você chamar pessoas ligadas sei lá, a coaches e esses profissionais que ensinam uma vida plena, uma vida melhor, também eles têm lá as opiniões dele. Enfim, agora a gente precisa examinar as Escrituras. O que as Escrituras nos ensinam, nos dizem, nos revelam, nos falam acerca do futuro. Um comentário antes até é que o Cristo de Deus nos ensina a viver o presente. Ele mandou a gente não estar ansioso pelo dia de amanhã, nos ensinou que o futuro pertence a Deus. No Evangelho nós somos também perdoados do nosso passado, se cremos tudo que fizemos no passado, os nossos pecados foram lançados no mar de esquecimento. Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia e esse é o espírito do Evangelho, viver um dia de cada vez. Claro, sempre avançando, tendo um alvo, tendo um objetivo, sabendo onde a gente quer chegar. Mas sem ansiedade, sem as preocupações, sem tentar viver o futuro aqui e agora. Vamos esclarecer o assunto à luz das Escrituras. Tiago, capítulo 4, versículo 13, e nós vamos chegar ao 17. Abra aí, gostaria que você, sempre que eu venho aqui e trago um texto, ele vai aparecer aí, Tiago 4, do 13 ao 17, que você possa abrir as Escrituras comigo, mas hoje, principalmente, que você vá acompanhando a leitura comigo, que nós vamos aqui lendo, explicando, e eu procuro sempre ter essa didática de explicar, de falar, de ser como um professor mesmo, com os pontos, destacando aquilo que é necessário destacar para que você aprenda. Já encontrou? Eu já tenho a minha Bíblia aberta, já aparece aí também no rodapé. O Tiago nos escreveu assim pelo Espírito de Deus. E agora vós que dizeis. Veja, a palavra é direta a pessoas que dizem. Dizem o quê? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. O que ele está falando ou a quem ele está falando as pessoas que fazem planos. E essas pessoas, nesse plano, ele faz, na verdade, uma conjectura. Ele diz assim, essas pessoas dizem, hoje, agora ou amanhã, nós vamos nos mudar de cidade. Veja, mudar de cidade é um plano corriqueiro na vida de muitos brasileiros. Não sei se você lembra, década de 70, de 80, possivelmente eu esteja falando com muitas pessoas, década de 90, quando o Brasil passou por um fenômeno onde as pessoas começaram a sair do interior e virem para as capitais ou para as zonas urbanizadas. Para falar do contexto do Paraná, as pessoas vieram do interior para a capital. São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Almirante Tamandaré, Pinhais, Piraquara. Esses municípios, inclusive, alguns desses municípios foram sendo emancipados. E o que trouxe essas pessoas para cá? Foi a oportunidade de emprego, de trabalho,
quando nós tivemos aquela... Veja, eu não era vivo, eu sou bem mais jovem do que isso, mas nós lemos e é a obrigação de todo mundo conhecer um pouquinho de história, quando nós tivemos aquela geada lá no norte paranaense, em 1975, que, enfim, acabou com a produção de café, principalmente com a produção de café naquele ano. Muitas pessoas abandonaram tudo e vieram embora, vieram buscar condições melhores de trabalho. Então, só para exemplificar, a decisão, o planejamento de uma mudança de cidade, de uma mudança de vida, de uma mudança de carreira, de uma mudança de situações, ela tem a ver, e aqui fica bem claro, com dinheiro. E não tem nada errado. Veja que, olha, olhando de maneira assim superficial, não parece haver nada errado. Essa pessoa está numa cidade, essas pessoas estão numa cidade, elas têm família, geralmente isso aqui é uma conversa de um casal, e eles estão falando sobre o futuro dos filhos, eles estão preocupados com o futuro desses filhos, ou eles estão querendo algo melhor para si, para a família, para os filhos, para os netos. Eles dizem, hoje ou amanhã, seja uma coisa mais agora breve, ou quem sabe final do ano, ou no ano que vem, daqui 6 meses, a gente já está se organizando aqui, nós vamos para tal cidade. Veja, já tinha um lugar definido, por motivos, né, de finanças, ou porque aquele lugar já tem um parente que foi e prosperou, está empregado, está ganhando bem, ou porque tem algum tipo de comodidade, ou porque lá é uma cidade maior. Então, veja, lá naquela cidade, ou naquele país, nós vamos passar um ano. A pessoa não quer nem ir embora para sempre, ela quer ficar um tempo lá, visto a possibilidade de ganhar dinheiro. E ela fala, nós vamos contratar pessoas, nós vamos abrir uma empresa, vamos contratar pessoas e nós vamos ganhar dinheiro. Depois de um ano a gente volta para cá, volta com algum dinheiro, volta com alguma estrutura financeira e retomamos tudo. Parece muito bonito, os planos, porque ninguém faz um plano ruim, ninguém faz um plano de perder, ninguém planeja perder, fracassar. Todo mundo planeja sucesso, todo mundo planeja crescimento, todo mundo idealiza dias melhores. Mas onde está o erro disso? Você já vai perceber. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Já é a primeira coisa que, perdoa a expressão que eu vou usar, Tiago joga na nossa cara. Nós, inclusive eu, faço planos futuros, eu faço planos futuros. A primeira coisa que Tiago joga na nossa cara é, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Amanhã, de hoje para amanhã. Ninguém sabe. Você não sabe se você vai sofrer um acidente. Se no caminho para essa nova cidade você sofre um acidente, credo, pastor. Mas quantas pessoas nós conhecemos que foi assim? A pessoa foi e lá para onde ela foi, lá ela morreu. Depois, vou deixar como lição de casa, leia o livro de Ruth. Uma família morava em Belém e houve uma situação de fome na terra, uma crise financeira, e um homem pegou a sua esposa e os seus 2 filhos e foi para Moabe. E lá está escrito na Bíblia que morreu esse homem, e morreram os 2 filhos dele. E a esposa dele, 10 anos depois, voltou sozinha. Ou com uma nora viúva, porque o filho morreu desfilhada com uma nora viúva. E ela disse, eu parti cheia e eu voltei vazia. Perdeu tudo. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, que eram jovens. O marido, alguém pode dizer, eu quando prego essa passagem, falo, pode ser que ele morreu de velho, mas não me parece. Agora, os 2 filhos eram jovens, morreram. Talvez lá em Moabe, terra de violência, talvez foram assassinados, ou contraíram uma enfermidade. Seja como for,
o plano não deu certo para aquela família. Por quê? Porque eles não sabiam que ali em Moabe, no lugar onde eles pensaram, nós vamos prosperar, nós vamos mudar de vida, nós vamos ser uma bênção, ali eles morreram. E quando a Noemi fala achei a partir, dá a ideia que era uma família de posse. E foram muito prósperos. Eles queriam, na verdade, manter o patrimônio. Porque às vezes a decisão de uma pessoa de ir para um lugar para o outro não é nem prosperar, é manter o patrimônio. Ela fala, bom, eu não vou ficar no Brasil porque eu quero proteger o meu patrimônio. Aí ela vai para um outro país. E lá nesse outro país ela perde tudo. Só um exemplo, mas que pode ser um exemplo que esteja tocando a sua vida. Então o que o Tiago fala? Primeira coisa, me perdoe mais uma vez, eu vou dizer a terceira vez. Tiago esfrega na nossa cara uma realidade que nós desprezamos. Não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Não sabemos. O amanhã é um desconhecido para mim, para você, para qualquer pessoa. Por quê? Ele questiona, o que é a vossa vida? O que é a vida de um ser humano? Fragilidade da vida do ser humano. Ele responde, é um vapor que aparece por um pouco, depois desvanece. Como eu falei, um infarto, um câncer que a pessoa descobre de um dia para o outro. Eu tenho na minha família, a pessoa descobriu um câncer, 18 de dezembro e 22 de fevereiro, estava morta. De 18 de dezembro a 22 de fevereiro, 2 meses e 4 dias. Do dia que descobriu ao dia que morreu. E foi um sofrimento. A vida é isso, minha gente. Essa é a vida. As pessoas perdem, quando não há vida, às vezes perdem tudo. Perdem o casamento. Quantos? Eu sou um pastor. Olha, eu ficaria aqui horas contando. Se eu pudesse chegar aí na sua casa, à luz dessa palavra, sentar com você, você ia fazer um café, um chimarrão para nós. Eu ficaria horas falando para você das histórias que, enquanto pastor, eu conheci de pessoas que planejaram. E na teoria, era maravilhoso o plano, mas a pessoa não chegou a tempo de cumprir o plano. Ou coisas foram desencadeando. Pastor, mas então o senhor está desanimando a gente, não é para a gente fazer plano? Calma lá, eu vou chegar lá. Aliás, eu não, as Escrituras. Em lugar do que devíeis dizer. O que eu devo dizer? Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso aqui. Como que é então, pastor? Não decida nada na sua vida sem a vontade de Deus. Antes de qualquer decisão que você tenha que tomar, decisão para se casar, decisão para ter um filho, decisão para ir para uma cidade, ou voltar de uma cidade para onde você estava, ou para sair de uma igreja para outra igreja, até para isso. Eu vou sair da igreja, pastor, eu estou aqui na denominação tal, eu acho que eu vou sair. Inclusive, eu estou pensando em ir para a igreja da graça. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Não antes de perguntar se esta é a vontade de Deus. Não antes de muitas vezes dobrar os seus joelhos e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Não tentando impor a Deus a sua vontade, porque as pessoas impõem, elas querem dizer a Deus como que as coisas têm que ser, e o Tiago está dizendo, não, ao invés de dizer o que estavam dizendo, vamos amanhã para tal cidade, vamos contratar, vamos ganhar, vamos ficar lá um tempo, o Tiago falou, não, em vez de vocês já virem com o planinho de vocês pronto, em vez de vocês chegarem e falar, vai ser assim, não. Vocês vão dizer o seguinte, se o Senhor quiser. Você tem essa coragem, querido irmão, querida irmã, caro amigo, caríssima amiga, de começar a orar e falar assim, Senhor, qual é a tua vontade? E aí você pegue as áreas da sua vida e comece a perguntar para Deus.
Qual a tua vontade? Em qual igreja o Senhor quer que eu congregue? Em qual trabalho, em qual profissão, em qual carreira profissional? Não vá fazendo as coisas, não. Não vai dizendo para Deus, eu vou fazer assim, pronto, acabou. Não. Qual a tua vontade? Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Porque se Ele não quiser, não vai ser, gente. Se o Senhor não quiser, e se você estiver fazendo uma coisa que o Senhor não queira, se você está indo por uma cidade que o Senhor não queira, se você está indo para uma igreja que o Senhor não queira, se você está indo para um casamento com uma pessoa que o Senhor não queira para a sua vida, você vai ter tantos problemas e o Senhor não vai poder te ajudar. Você vai sozinho. Você vai sozinho nisso aí. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Simples assim. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então nunca faça nada do teu jeito. Consagre a tua vida ao Senhor. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu estou com o meu tempo ultrapassado, mas essa é a palavra de hoje. Consagre a Deus os seus planos e os seus projetos. Aí, com a bênção dele, na vontade dele, esses planos se cumprirão. Amém?